Bruxo Mago Negro. Gente, não sei como é que vai ficar o áudio. Estou gravando sem meu microfone de lapela, estou gravando sem meu microfone dinâmico. É porque pifou, começou a fazer barulho. Agora à tarde eu vou sair e compro outro, para poder dar uma qualidade de som melhor para vocês. Até lá, deve ser assim. Mas à tarde eu já compro, tá? Qual é a discussão? Cara, a discussão é o seguinte: o povo está discutindo lá na rede vizinha, lá no Tipin Top, lá no Tipin Top. Surgiu muita gente boa lá no Tipin Top, mas também surgiu cada um que eu vou te contar. E eles estão discutindo se é possível saber o Exu de alguém através do oráculo de Búzios, do Ifá, né? O que essas pessoas não conseguem entender é que você falar do jogo de Búzios no Rio Grande do Sul, você falar do jogo de Búzios na Argentina, no Uruguai, você falar do jogo de Búzios em Santa Catarina, você falar do jogo de Búzios no Rio de Janeiro, você falar do jogo de Búzios na Bahia, você falar do jogo de Búzios no Maranhão, bom, existem muitas diferenças. E parece que essas pessoas conhecem só o estado onde elas estão. Parece que elas não conhecem que existem muitas diferenças culturais e que os povos escravizados que vieram para o Brasil não vieram todos de uma mesma região, vieram de diversas regiões. Parece que elas não conseguem compreender que, isso eu acho que a maioria sabe, o culto à ancestralidade, por exemplo, é porque lá na África a maioria dos povos cultuava o orixá familiar. Mas eu não vou sair aqui da discussão do jogo de Búzios. É necessário entender que existem, mesmo em estados diferentes, casas de religião que trabalham de forma diferente. E esta forma diferente, eu não discuto se ela está certa ou se ela está errada. Eu discuto se está dando certo. Porque eu não acredito que alguém vai fazer uma coisa, e eu vou citar um exemplo aqui depois, que a pessoa que não está dando certo, a pessoa vai continuar seguindo. Não. Isso eu não acredito. Se ela vê que está errado, ela vai procurar saber o porquê é que está errado. Primeiro, existe uma... Vou falar primeiro aqui do Rio Grande do Sul, tá? Primeiro, existe no Rio Grande do Sul duas linhas de raciocínio dentro dos segmentos religiosos que separam uma coisa da outra. Por exemplo, eu vou colocar aqui de uma forma mais simples que eu possa explicar para não confundir. Vamos pensar num exército. O exército tem lá, em tempo de guerra, um marechal, mas fora do tempo de guerra, quem comanda é um general. Aí temos lá um general, no primeiro escalão um marechal e um general, tempos de guerra e tempos de paz. Depois nós temos o segundo escalão, vamos colocar ali de major a capitão. E dali para baixo nós temos sargento, cabos e soldados. O que acontece é que no Rio Grande do Sul existem algumas casas que consideram que o orixá seria o marechal ou o general, os caboclos e os preto velhos de Umbanda seriam os majores, os comandantes, os capitães, e dali para baixo as linhas de Exu seriam o sargento, os Exus mais evoluídos, os com menos evolução seriam cabos e depois soldados. Nesta linha de raciocínio, eles acreditam... Eu não estou aqui para discutir se dá certo ou não. Estou aqui para explicar para vocês o porquê que existe isso. Segundo essa linha de raciocínio, como todos esses elementos estão ligados, que são três religiões praticamente distintas, embora algumas pessoas digam que Quimbanda não é religião,
posso fazer um vídeo a respeito disso também depois. Essas pessoas consideram que o orixá está ligado ao comando do caboclo e o comando do caboclo está ligado ao Exu. Então, para esta linha de raciocínio, para estas casas, sim, eles consideram que é possível, através do oráculo africano, do orixá, saber quem é o Exu, pois estão, segundo eles, segundo a tradição, todos ligados. Simples. Existe uma outra linha de raciocínio, também no Rio Grande do Sul. Também no Rio Grande do Sul. Aonde o culto ao orixá é um, o culto à Umbanda é outro e o culto à Quimbanda é outro. Algumas vezes o culto de Umbanda é ligado ao de Quimbanda, mas não é em todas as casas. Mas na maioria é. Na maioria é. Nestes casos, onde os cultos estão completamente separados, o jogo de búzios ele só serve para saber o santo, para saber o orixá da pessoa. Só. E é importante lembrar que o jogo de búzios do Rio Grande do Sul não é nem parecido, mas nem parecido com o jogo de búzios que é praticado no Candomblé e no Ifá. É totalmente diferente, mas completamente diferente. Então, para estas pessoas, tu aceitar, por exemplo, para essas casas, onde as religiões, onde os cultos, né, não religiões, os cultos estão separados, o jogo de búzios só responde o orixá. Ele não fala do caboclo. Ninguém discute o caboclo, já viu que ninguém discute o caboclo? Eles estão discutindo o Exu. O caboclo eles não estão nem aí. Eles não perguntaram. Ah, mas dá para saber o caboclo? Ninguém fala isso. Estranho, né? Não estou aqui para criar confusão. Então, para essas linhas de pensamento, por exemplo, existe um oráculo para saber o santo, o orixá. Depois, na Umbanda, é a própria manifestação, normalmente, ou então, parado à frente de uma entidade, ela vai dizer qual é o caboclo daquela pessoa. Também existe uma outra forma que é muito usada. Tamboreiro. O tamboreiro vai tocando o ponto e o dono da casa vai cuidando, ele estando incorporado ou não, ele vai cuidando com que ponto aquela pessoa está sentindo a vibração. Também funciona? Sim, acredita-se que funciona. A mesma coisa também acontece no Exu. Pelo ponto, a pessoa fica cuidando ali e começa a ver que aquela pessoa vibra sempre que toca aquele ponto, aquela pessoa não se sente muito bem, não se sente muito confortável. Então, provavelmente, ali seja a manifestação. Vai se saber qual é o Exu que está chegando ali. Porém, isso não garante nada. Muitos usam o jogo de cartas. Hoje existem diversos baralhos. Foram criados, nossa. Antigamente só existia o tarô, né, e o baralho cigano. Hoje tem baralho do Zé Pilintra, da Pombagira, do isso, do aquilo, do Destrancarro. Tem baralho por que jeito? Tem uns baralhos aí que tem ali, acho que, eu não me lembro quantas lâminas, mas tem vários Exus ali. Talvez algumas pessoas usem aquilo ali. Mas a melhor forma, a forma mais certa, e eu vou contar o porquê isso, é o Exu falar. Porque as pessoas dizem, por que durante tanto tempo alguém vai numa casa e frequenta e o Exu trabalha e estão fazendo oferendas para o Exu errado? Bom, aí eu te pergunto, o Exu está lá trabalhando, está incorporado, e ele não disse, eu não sou esse Exu? Bom, então alguma coisa está errada. Porque o Exu é o primeiro a abrir a boca, a dizer, olha, vocês me tratam assim, mas eu não sou dessa linha. Então não vem me dizer para mim, mas o meu Exu está errado. Porque ele está chegando na Terra e não falou nada.
Ah, mas o pai de santo lá diz que o Exu está atrapalhando a minha vida porque o Exu está errado. Ah, tá, mas o Exu está chegando, tá. E ele não disse? Ele não falou? Ele deixou tu te ferrar? Tenha santa paciência. Vou contar uma história aqui. Aconteceu, cara, eu não me lembro se é Novo Hamburgo, Sapucaia, 12 eu não sei, não me lembro. Ali para aquela região. Durante muitos anos, um pai de santo ali, muito bem conceituado. Eu não vou recordar a entidade, tá? Porque faz tempo isso. Mas tratavam ele lá como, sei lá, tranca-rua, por exemplo. Era do tranca-rua. Durante muitos anos fizeram oferenda para o tranca-rua, fizeram festa para o tranca-rua, conversavam com o tranca-rua, ele pediu oferendas para o tranca-rua aceitava. Quando ele fez 25 anos de feitura do Exu, no meio da festa do Exu, se parou. Fazem 25 anos que eu trabalho aqui, fazem 25 anos que sou dono dessa casa. Durante 25 anos vocês me trataram como tranca-rua. Mas eu não sou tranca-rua. E aí? Aí ele disse quem ele era. Se eu não me engano, era Marabô, não tenho certeza. E aí? O que vale mais? O oráculo, a vibração ou a palavra do Exu? Eu posso não saber quem tu é, mas se tu não souber quem tu é, aí vai ficar difícil. Se temos uma pessoa veio até a minha casa para confirmar o Exu de uma pessoa. Aí botaram a pessoa na frente do destranca-rua para que o destranca-rua dissesse. A pessoa não incorporava. O destranca-rua disse, não, vamos trazer o Exu na Terra e ele vai falar. E a senhora que acompanhava o trabalho ficou olhando, mas ele não incorpora. O Exu disse, só preciso que ele diga. Só preciso que ele dê uma chegada aqui e conte quem é. Pronto. O Exu veio. Ficou? Não, só se manifestou um pouquinho, disse quem era. Pode fazer a obrigação. Tem erro. Agora, é importante entender, por exemplo, que lá no norte do país, a cultura é outra. A cultura é outra. E eu não posso falar de uma cultura da qual eu não conheço. Eu conheço a cultura no Rio Grande do Sul. Eu conheço a cultura no Rio Grande do Sul. O que eu tenho visto é briga de egos. Isso eu tenho visto. Ah, não, mas não pode, outros dizem que pode. Cara, se está dando certo, se tu está jogando, o Exu está fazendo a obrigação, o Exu está respondendo, ele está aceitando, mesmo que ele não seja. Ele está aceitando, eu vou discutir. É isso que vocês estão discutindo? Tem lógica discutir uma coisa dessas? O Exu chegou, recebeu a obrigação, aceitou, está sendo tratado por um nome, talvez ele nem seja, que nem aconteceu esse, que ficou 25 anos sendo chamado de tranca-rua, depois, se não me engano, era Marabô. O seu Exu está aceitando, pronto, acabou. Não tem o que discutir. Ah, mas não dá para saber, cara, se da tua casa, a tua doutrina é que dá e está funcionando, segue. Se tu tem que esperar que alguém apoie aquilo que tu está fazendo e diga, não, tu está fazendo certo, é porque tu não tem certeza do que tu está fazendo. Tu precisa que alguém afirme para ti continuar fazendo. Porque se tu tem certeza daquilo que tu faz, tu não vai esperar a opinião de ninguém. Tu vai simplesmente fazer. Mas se tu precisa de views e de ok, de joinhas para dizer, olha, o senhor está certo, é porque tu precisa daquilo. Então a tua fé
Está fraca. Essa é a dura verdade. Se tu precisa que o bruxo diga para ti, olha, tu está correto, é porque tu não sabe se está. E acredite, a minha opinião não vai mudar. Não vai eu dizer que tu está certo ou que tu está errado, não vai fazer diferença. O que faz diferença é tu acreditar naquilo que tu faz. Eu posso pensar diferente, dizer uma coisa diferente. Tu não precisa que os outros julguem e te apoiem. Não. Se tu precisa disso, tu não está pronto para ser um sacerdote. Essa é a dura realidade. Eu não assisto... agora tenho assistido algumas lives aí para rir um pouco. O pessoal tem brigado muito nas lives, eu assisto para rir. Quando eu faço live, eu faço para tocar violão, me distrair. Eu vivo de religião. Eu não preciso... Live é final de semana. Nem aqui nessa rede. Nessa rede eu quase não faço. Tinha que fazer, mas quase não faço. Agora fiz uma esses dias, ainda cantei na live e disse, toda a monetização que eu podia ganhar aqui, eu vou perder para me divertir com vocês. Mas se tu precisa que alguém fundamente aquilo que tu está dizendo, que dê credibilidade àquilo que tu está dizendo, não é a questão de estar certo ou errado, é tu que está na dúvida. Ninguém precisa reconhecer o teu trabalho. Tu tens que reconhecer o teu trabalho. Tu tem que saber o que está certo e o que está errado, dentro daquilo que tu aprendeu. Se tu aprendeu daquela forma, segue. Ninguém pode te julgar por isso. Ninguém. Meu abraço a todos vocês.